Olá, turma. Aqui é a professora Nádia Matos e eu vou falar um pouquinho nesse vídeo aqui, número 7, porque a nossa unidade de estudos, ela terminou na unidade 6. Então, na verdade, vocês não têm o material unidade 7 nem a unidade 8, tá? Então, eu vou falar um pouquinho com vocês aqui justamente sobre o assunto da proposta da AP3, que é a história da cultura afro, né, e afro-brasileira nas escolas. Por quê? Porque, na verdade, é uma lei que já vai para 20 anos, né? Em 2020, ela faz 17 anos, né, ser implementada essa obrigatoriedade e, na verdade, as escolas elas só cumprem quando as secretarias de educação cobram, né? Cobram justamente que o ensino, que os professores e que os seus coordenadores tenham colocado na pauta justamente essa educação. Por quê? Porque são coisas assim esporádicas, era para estar no currículo, né? Desde sempre era para estar no currículo. E o que acontece? Acontece uma vezinha ou outra, vai lá, faz uma conscientização e, fim, acabou, né? Então aquilo fica ali, não é objeto de um estudo assim mais prolongado. E da Lei 10.639 de 2003 que vem falando justamente das nossas raízes africanas, né? Que deveriam ter sido contemplada nos currículos desde sempre, como eu acabei de falar, e que na verdade isso não entra no currículo. Entra sim com uma obrigatoriedade da escola trazer o assunto, né, mostrar, né, justamente o assunto, mas sem essa obrigatoriedade aí de estar no currículo. Porque se estivesse no currículo, faria parte de outros materiais, não só de projetos, não só de feiras que a gente promove, não só do Dia da Consciência Negra, coisas dessa natureza, né? Então, assim, os professores, eles também devem ser mais preparados para poder também preparar essa turma aí para esse tema, essa valorização. Então, os professores também, os professores de história, são os que mais têm habilidade com essas questões aí, de falar sobre o aprofundamento, né, dos tempos, dos espaços, das questões raciais, enfim, de tudo que ocorreu no Brasil, né, com a escravidão, com a permanência dos escravos aqui, né, sofrendo muito, né? Então os professores de história, assim, eles têm sim mais um preparo para falar, mas na maioria das vezes o que a gente tem é alguma coisa muito superficial sobre a temática afro-brasileira, né? Então grande parte das universidades também lecionou por muito tempo esse tema, mas entrar no currículo não entrou. Então a questão fundamental, aí é o preparo dos professores. Por quê? Porque o professor de história, como eu já disse, é aquele que tem mais preparo para falar. Mas nós temos excelentes biografias que, na verdade, o professor de língua portuguesa não vai utilizar. Então, as artes, elas também levam a questão, né, da beleza africana, o modo geral. Então, esse professor, quando ele expõe isso, ele já está ajudando bastante a construir, né, esses caminhos aí. Então a legislação ela foi considerada na época uma grande conquista, principalmente pelos movimentos sociais negros. Então houve uma mobilização de grupos, né, para que lutavam para a inserção desse tema nas escolas. Só que a Lei 10.639 de 2003 ela foi alterada para a Lei 11.645 de 2008,
que torna obrigatório o ensino da história, cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas particulares, do ensino fundamental até o ensino médio. Sim, ela propõe novas diretrizes curriculares para o estudo da história e da cultura afro-brasileira, né? Nesse sentido, os professores devem ressaltar na sala de aula que a cultura afro-brasileira, como constituinte formadora da sociedade brasileira, pelo qual justamente os negros foram considerados sujeitos históricos. Então, desde que a lei foi alterada, a gente está podendo contar com um pouco mais de apoio, mas isso não vem sendo implementado. Não vem sendo implementado nas escolas. Então, assim, nós nas universidades tentamos colocar para os nossos estudantes dos cursos de magistério, né? Seja de história, seja de biologia, seja de pedagogia, seja de letras, né? Essa carência, né? Desse assunto e dessa obrigatoriedade, que na verdade acaba não acontecendo. Então, dessa forma, o que se pretende valorizar é essa população, ao estudar o pensamento e as ideias importantes, né, intelectuais dos negros brasileiros, né, através da sua cultura, que envolve a música, envolve a culinária, envolve a dança, as religiões, enfim, tudo mais. Tá? Então, a Lei 10.639 de 2003 também foi instituída também o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, né? Em homenagem a Zumbi dos Palmares. E é isso. O material didático que a gente tem é encontrado com algumas ressalvas, né? Muitas vezes não conta, na realidade, qual é realmente a história do negro no Brasil, né? Não conta, na realidade, quais as contribuições que os negros tiveram para germinar a nossa cultura, e o que a gente quer falar é justamente sobre isso no nosso trabalho da AP3, que vai falar aí sobre essa diversidade étnica, né? E a questão da desigualdade que ainda existe no Brasil até hoje. E é isso que a gente vem mostrar, tentar mostrar para esse cidadão em formação, o quanto é importante valorizar a cultura negra, para que futuramente se deixe de existir essa questão do preconceito, né? Tem que deixar de existir imediatamente, mas a gente, nas gerações futuras, a gente investe mais esperança ainda. Não é isso, pessoal? Então, que a gente possa trabalhar o tema, né? Aqueles que fazem teologia, que trabalham nos seus espaços religiosos, aqueles que estudam para o magistério, que trabalham nos seus espaços escolares, mas que é necessário que seja colocado, que seja falado e que a gente possa derrubar, né, esse tabu aí dessa desigualdade, né, racial. Ok? Então, meu abraço, fiquem com Deus e até a próxima.